Uma saudação a todos os que vão participar desta aula de hoje, do seu canal Escola Bíblica Mais. Feliz mais por esta rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui para aprender a Tua Palavra nesta noite. Ou neste dia, né? Ou o horário que você estiver assistindo essa aula da Escola Bíblica Mais. Me chamo Ricardo e sou estudante de Teologia Hebraico e também pretendo iniciar meus estudos na questão da língua grega, né? E aí a gente está realmente se preparando, realmente fazendo estudos para a gente poder oferecer conhecimento ao nosso canal e aos nossos ouvintes, as pessoas que estiverem nos assistindo, acompanhando nossos vídeos, para a gente poder aprender mais da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A curiosidade de hoje ela é a seguinte: porque está no livro de Jonas, do profeta Jonas. Ele foi designado por Deus para que ele fosse pregar na cidade de Nínive. E ele tomou a decisão de, contrariamente à ordem de Deus, ele se dirigir à cidade de Tarsis. Se você olhar no mapa, que eu vou colocar aí na tela para vocês observarem melhor, você vai perceber que a cidade de Nínive está em uma direção e a cidade de Tarsis se encontra numa direção contrária, totalmente contrária à direção na cidade de Nínive. A pergunta diante dessa história, desse fato bíblico, é a seguinte: por que Jonas escolheu se dirigir à cidade de Tarsis? Porque ele não foi para outro destino? Porque nós sabemos que ele estava em um porto, o porto da cidade de Jope, um porto muito movimentado da época, que oferecia para os seus passageiros vários destinos. Mas por que Jonas escolheu exclusivamente a cidade de Tarsis como seu destino para chegar através desse navio? Por que ele tomou essa decisão? Então, a explicação, nós encontramos a explicação diante de um conhecimento de época, de um conhecimento do contexto histórico da época de Jonas. A história é a seguinte: no mapa da época, presta atenção, não é no mapa de hoje. Hoje nós temos o mapa mundi e nós conhecemos o planeta praticamente, né? Está em nossas mãos, né? A gente pode visualizar tudo hoje. Mas no mapa da época, na geografia da época, ela dizia o seguinte: que ela só ia até a cidade de Tarsis. Terminava o mapa. Depois da cidade de Tarsis não tinha mais nada. Então, existia um ensinamento na época que dizia o seguinte: se você for ao ponto mais distante de onde você está na Terra, você pode se afastar da presença de Deus. Existia esse ensinamento da época, claro, naquele contexto, naquela época, que dizia isso. Se você for ao ponto mais longe da Terra, você pode se afastar da presença de Deus. Deus vai se afastar de você. Você vai ficar longe dos olhos de Deus, da presença de Deus. Então era o que Jonas queria. Apesar de profeta de Deus, ele acabou acreditando nesse ensinamento da época e ele pensou: bem, eu vou para a cidade de Tarsis, porque lá eu vou ficar longe, distante da presença de Deus. Por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, Tarsis era o limite geográfico da época. Era o ponto final do mapa da época. Depois de Tarsis, pelos conhecimentos geográficos da época, não existia mais nada. Amém? Deus nos abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.